Lá estava eu, depois de um dia cansativo de trabalho, rolando o feed de uma rede social, vendo vídeos aleatórios que nenhum efeito positivo trariam à minha vida. Devo ter ficado por lá durante uns 20, 30 minutos. E é assustador como, fazendo isso, a gente perde a noção do tempo. Foi quando, em algum tipo de estado de autoconsciência, eu comecei a pensar, mesmo rolando o feed daquela rede social, sobre algo que eu comecei a usar como uma ferramenta depois daquele ponto. Comecei a pensar sobre algo que tem me ajudado muito quando eu me encontro nesse estado passivo de consumo de internet e que hoje eu quero compartilhar com você com o objetivo de te ajudar também. E já quero te antecipar que isso pode muito bem te ajudar com a tua procrastinação e com a resolução de alguns dos teus problemas. Observe-se de fora. E o que significa observar-se de fora? Basicamente, assumir uma postura de espectador de você mesmo. É você dar um passo atrás para analisar as suas próprias atitudes, os seus próprios comportamentos. Afinal de contas, você é dois. Você é quem age e é quem monitora, quem avalia. E observar-se de fora significa basicamente isso: assumir a postura de espectador e, nessa posição de espectador, avaliar, trazer à consciência as suas atitudes. E através desse estado de autoconsciência, através desse momento em que você está sendo o espectador das suas ações, do que você está fazendo, você conseguir tomar a decisão de mudar o rumo do que você está fazendo. Eu vejo como algo extremamente importante aproveitar esse estado de autoconsciência para avaliar o que a gente está fazendo em determinado momento, para que a gente mude a nossa atitude, mude a nossa ação. Porque quando a gente está fazendo algo, principalmente um hábito como rolar o feed do Instagram, tudo o que a gente menos tem naquele momento é consciência. A gente entra em um estado inconsciente e passivo de consumo. A gente não percebe o tempo passar. E é por isso que a gente deve aproveitar esse pequeno estalo que dá. Porque você sabe que volta e meia tem um estalo onde algo lá no fundo da sua cabeça diz que você deveria estar fazendo algo. Seja lavando uma louça, seja fazendo uma caminhada, seja indo para a academia, qualquer outra coisa que não seja estar perdendo tempo naquilo que você está fazendo naquele momento. Observar-se de fora requer, além de maturidade, uma certa disciplina, uma certa coragem para quebrar a corrente do que está te prendendo naquele momento, para que você faça a outra coisa que você sabe que é necessário fazer. Quais os benefícios de observar-se? O primeiro benefício que eu consigo imaginar é que a gente consegue ter um apoio a mais na luta contra a procrastinação. Porque uma vez que você tem esse estado de autoconsciência, você dá um passo atrás e começa a monitorar, a avaliar o comportamento, a ação que você está fazendo naquele momento, como no exemplo aqui, procrastinando, rolando o feed de uma rede social, você consegue, através realmente da força bruta, se levantar, fazer alguma coisa, jogar o celular para o lado, desligar. É uma ferramenta a mais, porque você começa a se monitorar. E o grande problema é esse. E é por isso que a gente, não esse de começar a se monitorar, mas sim não conseguir se monitorar. Esse é o grande problema. Porque a gente entra, como eu já falei, em um estado passivo de consumo que a gente não tem a capacidade de quebrar essa corrente de uma vez. E quando você está lá sentado ou deitado, rolando o feed do Instagram, você dá aquele passo atrás e começa a se monitorar, a ver você ali perdendo, 30 minutos, 40 minutos. Você tem a capacidade, você tem a possibilidade
de quebrar essa corrente com uma pequena ação. Pode ser desligar o celular, pode ser simplesmente jogar ele para o lado, mas você tem um recurso a mais. Observe-se de fora. Um outro motivo que faz esse comportamento ser algo benéfico para você é o fato de você conseguir ter uma noção mais real, mais ampla, mais panorâmica das situações da sua vida. Eu vou te dar um exemplo. Você chega no trabalho, na noite passada você não descansou bem, você está estressado e logo no início da manhã alguém puxa uma brincadeira com você. Você não gosta, você reage impensadamente, irrefletidamente, impulsivamente e acaba falando certas coisas que você sabe que foram mais por conta da raiva, daquele sentimento ruim que você sentiu naquele momento. A pessoa se afasta, não fala mais com você, passa o resto da semana sem falar com você e você se sente ainda na razão. Só que se a gente abordar a mesma situação, dando um passo para trás, sendo um espectador, ou seja, a gente imaginar como se a gente estivesse em outro canto observando a situação, talvez seria totalmente diferente. Porque a gente conseguiria talvez ver algo que, enquanto a gente estava imerso na situação, a gente não tinha conseguido ver. É por isso, inclusive, que outras pessoas são muito boas em aconselhar a gente, mas essas mesmas pessoas não conseguem, às vezes, lidar com seus próprios problemas. Mas é porque elas estavam vendo a situação de fora e conseguiram ver que talvez você reagiu impensadamente, irrefletidamente, agiu de uma forma que talvez não era a ideal, que aquela pessoa talvez falou algo e você interpretou mal por conta da noite passada que você teve. E essas pessoas que estavam de fora conseguiram ver que aquela sua atitude talvez não foi tão legal. Mas você também consegue fazer isso, sabe como? Observando-se, sendo um espectador. E para isso, como já disse, só basta você dar um passo atrás, só basta você imaginar o cenário, ver o amplo, o macro e fazer suas avaliações, assim como se você estiver fazendo qualquer outra coisa que não vai agregar à tua vida, você dá um passo atrás, observar você naquele momento e refletir, pensar, caramba, será que isso realmente vai me ajudar? Eu tenho meus objetivos, meus sonhos, será que esse comportamento está alinhado às coisas que eu quero? E aí você deve agir. Aproveitar esse momento de autoconsciência para ação. Clóvis de Barros fala sobre Sartre e ele mesmo explica a ideia da transcendência do ego. Ele fala que nós somos dois. E realmente nós somos quem faz e quem avalia. E quando a gente tem a capacidade, quando a gente tem a possibilidade de entrar nesse estado de espectador, a gente deve aproveitar esse estado para fazer com que a ação seja diferente, caso ela não esteja alinhada à pessoa que a gente quer ser. E agora eu quero fazer algumas considerações finais. E a primeira é sobre o julgamento. Se mesmo depois de assistir esse vídeo, depois dessas dicas, depois dessa explicação que eu te dei, você ainda assim não conseguir se livrar da procrastinação, de estar rolando o feed do Instagram, apesar de você conseguir se ver naquele momento como um espectador, se você não conseguir, não se julgue, pois há uma imensa quantidade de pessoas com esse objetivo, te manter assim, preso nas redes. Tudo arquitetado. Continue lutando que você vai conseguir. E por fim, a forma como eu coloco isso na minha vida hoje. Sem segredos, o que já te expliquei durante o vídeo. Tento aproveitar esses momentos de autoconsciência para que eu haja melhor, para que eu analise o que eu estou fazendo e através dessa análise me questionar se aquilo está alinhado com o que eu quero. Se passar 30 minutos rolando o feed de uma rede social não é, então eu busco ao máximo quebrar essa corrente e fazer o que deve ser feito.
qualquer outra coisa que não seja a perda de tempo. Se você gostou do conteúdo, curta o vídeo, comente o que você achou, se inscreva no canal. Forte abraço, tchau, tchau.